Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje vou estar lendo aqui uma passagem que está em 1 João, capítulo 1, que vai até o versículo, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, a nossa comunhão deve ser como a comunhão dos discípulos, né, de Jesus, dos apóstolos, apóstolo João, apóstolo Pedro, Tiago, Paulo e os demais. Nós temos que ter comunhão com Jesus, com o nosso Deus, o Pai, o Filho, né? Nós temos que ter comunhão com Ele e o Espírito Santo de Deus, porque é preciso que nós venhamos ter comunhão com eles. Assim como os discípulos, como os apóstolos de Cristo também tiveram, né? Com o Pai e com o Filho. E juntamente com o Espírito Santo também, que o Espírito Santo depois veio sobre eles, depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo também veio sobre eles. Então a nossa comunhão tem que ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nada mais além disso. Nós não temos que ter essas crenças que muitas pessoas têm. As crenças essa que de misticismo, acreditar em signo, acreditar em simpatia, essas coisas. Não, nós temos que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu sei que muita gente tem crença também em imagem, nessas coisas. Não estou aqui criticando nada de ninguém, simplesmente estou falando o que está escrito. Na Bíblia é contra o que Deus é a favor. Deus não é a favor de imagem, Deus não é a favor de idolatria alguma. Eu sei que a pessoa que se identificar como uma pessoa idólatra é porque ela está vivendo na idolatria. Então é preciso rever isso aí, porque a palavra de Deus ela nunca não está escrita aqui que Deus voltou atrás na palavra dele a respeito da idolatria. Não está escrito em lugar nenhum aqui. E muitas pessoas elas não entendem isso. Então a nossa comunhão tem que ser igual a dos apóstolos, né? É com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa é a nossa comunhão. Nossa comunhão deve ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nada além disso. O que vem disso não tem nada a ver com Deus. Porque está escrito. Se você quiser, eu mostro para vocês, eu pesquiso e mostro para qualquer pessoa aqui. E aqui nos vídeos, tem bastante vídeo aqui que tem passagens que falam sobre isso. O Antigo Testamento todinho, o povo israelita, eles pecavam muito. Eles pecaram muito por quê? Porque eles voltavam sempre para a mesma coisa, para a idolatria. E Deus abominava isso. Deus não tem... nossa, todas as vezes que eles pecavam, tinha a ver com idolatria. Então, que a nossa comunhão seja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que é o que nós temos que ter comunhão. Nada de misticismo, nada de coisas que... simpatias, essas coisas. Cara, esquece isso, porque a nossa comunhão deve ser com Deus, com o Pai. Temos que andar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E como é que nós fazemos isso? É fazendo o que Ele pede, que Ele nos manda fazer, que é obedecer, a obediência. Deus ele tem prazer na obediência. Ele não quer sacrifício, Ele não quer nada disso, Ele quer obediência. O sacrifício que nós devemos fazer é obedecer a Deus, obedecer a Ele, obedecer às coisas que Ele nos instrui a fazer, da maneira que Ele nos instrui a ser, da maneira que isso é que Ele quer, obediência. Saul perdeu o reinado por quê? Porque por falta de obediência, ele desobedeceu a Deus. E aí Deus já tinha preparado um outro rei, que era que foi o rei Davi, e que é rei, e o reinado dele dura para sempre, porque Jesus vem da linhagem dele, e é por isso que o reinado dele durou e dura para sempre, porque Jesus é da linhagem do rei Davi. E o reinado de Jesus é para sempre. O sacerdócio de Jesus é pela ordem de Melquisedeque, e o Melquisedeque
Então Jesus ele dura, o reinado dele é para sempre. Porque Deus falou que o reinado dele seria, que o sacerdócio dele seria pela ordem de Melquisedeque. E esse Melquisedeque, ninguém sabe a origem dele, como ele nasceu, quem foram os pais deles, e nem quando ele morreu. E é por isso que ele foi um sacerdote de Deus nos tempos de Abraão. Abraão deu para ele a 10ª parte do dízimo. E ele abençoou Abraão. E a palavra de Deus fala que quem abençoa é maior do que quem é abençoado. E Abraão é grande, e Abraão foi grande. Abraão é grande, né? Porque ele é pai da multidão, ele é pai de multidões. Então, e Melquisedeque abençoou Abraão. Então ninguém sabe a origem de Melquisedeque. O nome dele é rei de justiça. Melquisedeque, rei de justiça. E rei de Salém significa rei de paz. Rei de Salém, rei de paz. Ele era rei de Salém e o nome dele é rei de justiça. E como ele era rei de Salém, então fala rei de paz. Ninguém sabe da origem desse homem, Melquisedeque. E ele foi sacerdote do Deus Altíssimo. E o Pai, e Deus, o Pai, falou que Jesus seria sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então, é isso. E o reinado de Jesus dura para sempre. Jesus é quem nós devemos depositar nossa confiança. Porque o sacerdócio dele dura para sempre. E ele é quem intercede por nós para sempre. Para toda a eternidade. Para toda a humanidade ele vai ser o intercessor, o primeiro, né? Que nós devemos ter. O cristianismo ele só existe por causa de Jesus. Então que pessoas venham reconhecer aí a questão da idolatria e entender que Jesus é o nosso único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente. Um forte abraço. E busque conhecer a palavra para que você não venha ser enganado por ninguém. Porque a palavra de Deus ela fala que nós devemos examinar as escrituras sagradas para que nós não venhamos ser enganados por ninguém. Nem tampouco por falsos profetas, nem tampouco por pessoas que querem impor o que nós devemos crer, a crença que nós devemos crer. Amém? Nós temos que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o nosso único intermediador entre nós e o Pai é Jesus Cristo, não há outro. Então é isso, que Deus abençoe você poderosamente, um forte abraço, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa comunhão tem que ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O que vem a mais disso não está escrito, não está escrito na Bíblia, que temos que ter comunhão com outras coisas. Temos que ter comunhão com imagens, ou com isso ou com aquilo. Não tem. Não estou aqui criticando nada de ninguém. Simplesmente estou falando o que está escrito aqui. Não tem lugar nenhum aqui que Deus falou, olha, agora vocês estão liberados para adorarem imagens, ídolos, isso e aquilo. Eu não vejo em lugar nenhum isso. Um dia eu adorei isso. Hoje não. Por quê? Porque foi me dada a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O dia que vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar vocês. Para isso é preciso querer. Para isso é preciso pedir a Deus. Pai, me dê sabedoria e discernimento. E aí você vai ter. Ele vai te dar. Porque Ele tem prazer em dar. A quem pede e quem quer realmente ter essas coisas. Sabedoria e discernimento. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Um forte abraço. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo a todos vocês. E é isso.